Bom, a gente está de volta com mais um bloco aqui, o segundo bloco desse programa que trabalha sobre a questão do e-sport. Eu estou entrevistando o Eric Cardoso. Alguém me segredou aqui da produção que eu tenho que chamar você de Ericão, mas eu não consigo falar. é o apelido. Então tá. O João falou, não, pode chamar. Eu falei, não, mas eu, Ericão, não sei. Bom, vamos lá. Pode chamar, pode chamar. Pode ser Beleza. Ericão, Eric Cardoso. Tá, eu vou passar para o João fazer umas perguntas, mas eu tenho uma que ficou pendente do primeiro bloco, que era o seguinte, né? Você está fazendo essa analogia com o futebol o tempo inteiro, que é legal. No futebol, você tem a categoria de base, você tem o olheiro, que é aquele cidadão que faz as peneiras, ou que vê onde está um garoto promissor naquele clubezinho de bairro, e aí chama o cara para treinar num time maior. Bom, isso acontece, ou tem algo semelhante nessa analogia com o esportes? Acontece. A gente não tem o olheiro propriamente dito. Sempre alguém do staff está sempre de olho em outros times e competições menores. Assim que a gente descobre novos talentos. Então, alguns times fazem peneiras também. Mas normalmente, pelo menos eu, gosto muito de ficar de olho em campeonatos menores e ver o jogador que está se destacando. E obviamente, a opinião dos nossos próprios jogadores em relação àquela pessoa, de se já jogou na fila ranqueada contra ele, como é que foi, se é uma pessoa tóxica, se não é, qual o comportamento, é sempre muito importante isso. São duas questões aí. Primeiro, fila ranqueada. O que é isso, meu amigo? Quando você entra no jogo, você tem uma fila de ranking onde vale ponto a partida. Então você ganhou, você ganha uma quantidade de pontos, você perde uma quantidade de pontos. E aí você começa a separar os melhores do servidor. Tem várias categorias, né? Vários rankings. O mais alto chama Challenger, tem 200 vagas nele. Então é a elite mesmo que está ali. Então, nesse ranking, os melhores se enfrentam em busca do top 1, 2, 3, assim por diante. Entendi. E você se refere a uma pessoa tóxica? É no sentido de ser uma pessoa que não trabalha bem em equipe, que acaba atrapalhando a equipe, é isso ou não? Na fila ranqueada você tem o chat, né? Então, muitas vezes tem jogadores que ficam xingando no chat, e é muito tóxico isso, né? A gente chama de toxicidade. E pelo menos nas equipes que eu trabalho, essa é a primeira linha de corte. O cara pode ser muito bom, se ele for tóxico, ele não trabalha com a gente. Muito legal. Isso, e eu, como jogador, eu percebo, isso é perceptível do início do jogo, quando você começa, até os elos, né, os rankings mais altos do jogo. E também o Eric conhece muito bem disso, tem situações dentro das próprias ligas nacionais e internacionais de casos de jogadores que foram tóxicos e sofreram penalidades. Sim, acontece, e a gente tem que trabalhar muito para que nossos próprios jogadores não façam esse tipo de atitude, né? É muito ruim para a imagem do jogador, do time e da própria comunidade. A gente não quer isso. Então, como eu digo, a minha primeira linha de corte é sempre essa. A gente deixar pendente também do outro bloco, que para quem está vendo avulso, vai ver depois, que é legal, a questão dos grandes times de futebol, mencionei Flamengo, mencionei Corinthians, você trouxe o Santos, é verdade, que investem em esporte também. Como é que funciona isso? Eu não sei muito a respeito, só vem ecos na mídia só. Os times de futebol, acredito que eles tenham visto que a garotada tem acompanhado muito o esporte eletrônico, então é um nicho que eles precisam atacar para ter mais sócios, ter mais visibilidade na mídia, poder vender mais marketing. Então, isso vem crescendo, eu fico muito feliz com a presença dos clubes de futebol. Eu mesmo trabalhei na época que eu estava num time chamado Brave, eles fizeram uma parceria com o Remo, o clube do Remo, e foi muito legal, assim, porque a torcida às vezes não entendia nada do que estava acontecendo e embarcava numa loucura de torcer, era bem divertido. Então eu acredito que o que acontece principalmente com o Flamengo e agora está rolando com o Santos, bem bacana. Eu estou vendo vários frutos positivos disso em audiência. Mas aí o time entra como um participante dessas competições que você menciona aí, é isso? Tem algumas formas dos times entrarem, ou eles terceirizam para alguém cuidar, né? Ou então eles podem fazer a cessão do direito de imagem do clube, ou eles criam uma diretoria para esportes eletrônicos, né? São as 3 formas que eu já vi acontecendo no Brasil. É claro que cada clube vai optar pelo que ele achar melhor, mas são 3 formas possíveis. João? Eu tenho uma pergunta relacionada a esse crescimento, né? Tipo,
os esportes eletrônicos eles começaram há bastante tempo, mas foi por agora, da década de 2010 agora para cá, que teve esse grande aumento, né? Muito por conta do streaming, que possibilitou que a transmissão fosse feita para a maior quantidade de pessoas possível, que não dependesse da grande mídia. E também tem agora os grandes times de futebol, né? Que conhecidos no Brasil, que estão conseguindo muito espaço. Teve o Flamengo sendo campeão no ano passado, sendo finalista esse ano na primeira etapa. E como é que qual o reflexo disso na vida de vocês que trabalhavam com isso e contigo que já está nesse meio há muito tempo, né? Esse crescimento mudou no quê, né? No modo de trabalhar? Traz mais profissionalismo, né? E quanto mais mídia, melhor para nós também. Tem esse ponto que é muito, muito importante, né? Então, os clubes de futebol trazem muita coisa. Comparando com outros esportes, por exemplo, assim, eu não sei se... O Brasil está muito longe do nível desses esportes em termos americanos ou europeus. Como é que a gente situa o país com relação ao mundo? A gente tem que dividir aí em jogos, né? Porque o League of Legends é um dos jogos que são famosos no esporte eletrônico. No League of Legends a gente está bem atrás do restante do mundo. Nós temos algumas dificuldades para ir bem em campeonatos mundiais. Porém, por outro lado, no Counter-Strike, que acho que é a outra grande força de esporte eletrônico, o Brasil é referência. Então, já tivemos vários títulos mundiais, nós temos equipes no top 10 do mundo, 2 equipes no top 10 do mundo. Uma agora está em 11º, mas outra está em 9º, então eles ficam subindo e descendo sempre. Mas a gente é referência no esporte eletrônico no Counter-Strike. No League of Legends ainda não. É um jogo mais novo, é um jogo que está engatinhando, apesar de já ter aí 8 anos, mas o Counter-Strike hoje ele é mais referência que o Brasil, por exemplo. Você fala que o jogo tem... eu ia mencionar isso no terceiro bloco, mas eu vou me dar a permissão de mencionar agora. Você sabe que a Católica Unisantos, ela tem todo ano um evento de League of Legends. Eu não sei se o João participou no passado, não? Não. Eu fiquei de assistir, só que eu acabei me enrolando no estádio e não consegui ir. Mas todos os anos, né? Fiquei sabendo. Inclusive, foi um dos motivos pelo qual eu entrei na entrada faculdade. da universidade é feito por um telão lá e os laboratórios da universidade são ajustados para receber as equipes e acontece um evento que tem um grande apelo. E para a gente que passa por ali, professor, que não está ligado àquilo, a impressão que me dá é que os gráficos desses jogos têm um quê meio retrô, para não dizer que são velhos, né? E simples até. E hoje você vê esses Overwatch, o Human, ou séries mais recentes de jogos eletrônicos, que a qualidade é assustadora de semelhança com a vida. A pergunta é, no League of Legends isso não aconteceu? Não há versões modernizadas desse jogo ou ele ainda tem essa característica antiga de propósito? O jogo já foi bem mais feio do que ele é hoje. No começo ele era bem feinho. Eu acredito que... Aí eu vou estar falando uma coisa que eu nunca fui muito envolvido, porque é uma parte mais da Riot. Mas eu acredito que seja uma estratégia da Riot para que o jogo possa rodar em computadores mais antigos também, sem muitos problemas, para que eles tenham um público maior. Então, pensando em atingir um público grande, você ter a condição de ter um jogo leve, entre aspas, faz muito sentido. Você pode jogar ele com uma qualidade gráfica bem alta, para ser sincero. Você tem opções para diminuir ou aumentar de acordo com a sua máquina, mas pensando no nível profissional também, quanto menos informação você tem na sua tela, melhor. Então esses gráficozinhos, esses pequenas bobagenzinhas, vou chamar assim, que aparecem na tela para brilhar, pra não sei o quê, para deixar o jogo mais bonito, pro profissional não vale a pena ter aquilo, porque é uma distração para a vista dele, é uma vista muito treinada para reagir a pequenas movimentações. Então, se um brilhozinho sai no meio da tela, que para o jogador casual não muda nada, para o profissional ele vai atrair o clique dele para lá, entendeu? Então, para os profissionais, quanto menos distração, melhor. Isso é uma boa informação. Eu acho que devia ter algum mistério nisso aí, né? João, quer fazer mais uma? Quero puxar esse assunto sobre essa atualização que você mesmo comentou, César. Esses jogos mais pro lado do League of Legends, que são os jogos online, acho conhecidos como ongoing games, que são os jogos em constante atualização, que sempre estão trazendo conteúdo novo e que estão há muitos anos no mercado, sempre trazem essas características mesmo, para poder conseguir atingir maior
público de jogadores. E eu queria até perguntar para o Eric se ele vê muito isso no competitivo, se ele vê muitos jogadores que entraram há pouco tempo no game já conseguindo espaço, ou se são sempre os mesmos jogadores aparecendo no competitivo. Não responda. Vamos deixar para o bloco, porque aí eu faço um gancho aqui, tá certo? Tá bom. A gente já volta aqui, 2 minutinhos.